Você já foi punido com silêncio? Sem gritos. Sem confronto. Sem explicação. Só ausência. A pessoa simplesmente para de falar. Para de responder. Para de existir emocionalmente. E você fica ali, tentando entender o que fez. Revisando conversas. Pedindo desculpas por coisas que nem sabe quais são. A maioria das pessoas acha que silêncio é paz. Não é. Quando usado como arma, silêncio é uma das formas mais cruéis de violência psicológica. E hoje, você vai entender por quê. O que é a lei do gelo? Stonewalling. Silêncio saudável existe. É quando alguém precisa de tempo para processar emoções, organizar pensamentos. Evitar dizer algo destrutivo no calor do momento. E esse tipo de silêncio vem acompanhado de comunicação prévia, preciso de um tempo. Prazo definido, conversamos amanhã. Intenção de retornar, não estou te abandonando. Mas existe outro tipo. Lei do gelo. É quando o silêncio é repentino. Sem explicação. Sem prazo. Com frieza intencional. E a mensagem subliminar é clara. Você errou. E até você descobrir o que foi e se corrigir, eu não existo para você. Isso tem nome na psicologia clínica. Stonewalling. E é reconhecido como abuso emocional. Porque silêncio dói mais que gritar. Do ponto de vista neurológico. Rejeição social ativa as mesmas áreas cerebrais que dor física. Estudos de ressonância magnética mostram que quando somos ignorados, o cérebro libera os mesmos sinais de quando sofremos uma lesão. Mas tem algo pior. Dor física tem causa visível. Você sabe de onde vem. Você pode tratar. Silêncio não. É invisível. Ambíguo. Sem forma. Você não sabe. Quanto tempo vai durar? O que causou? Como consertar? Seu cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele interpreta silêncio prolongado como ameaça de abandono. E abandono, para um cérebro social, equivale à morte. Por isso dói tanto. Como são as táticas? Quem usa a lei do gelo sabe exatamente o que está fazendo. Pode ser inconsciente, mas é eficaz. Funciona assim. Fase 1. Você erra. Pode ser qualquer coisa. Discordou. Colocou um limite. Não estava disponível. Não atendeu expectativas não ditas. E aqui está o detalhe importante. O erro nunca é proporcional à punição. Você pode ter apenas pedido um tempo para você. Ou dito não para algo pequeno. Ou simplesmente não respondido na hora. Mas a reação é desproporcional. Como se você tivesse cometido traição. Fase 2. Silêncio súbito. A pessoa para de responder. Evita contato visual. Age como se você não existisse. Mas não diz o que houve. E essa ausência de explicação é proposital. Porque se ela dissesse o que foi, você poderia se defender, explicar, ou até discordar. Mas no silêncio, não há defesa possível. Você fica lutando contra algo invisível. Fase 3. Você entra em desespero. Tenta mandar mensagens. Se explicar. Adivinhar o erro. Pedir desculpas preventivas. Seu cérebro entra em modo de sobrevivência. Você revisa cada palavra que disse. Cada tom de voz. Cada expressão. E quanto mais você tenta, mais desesperado parece. O que,
Ironicamente, dá ainda mais poder ao silêncio. Fase 4. Eles retornam, quando querem. Sem explicação. Sem reparo. Como se nada tivesse acontecido. Ou pior. Voltam, mas exigem algo em troca. E você, aliviado por não estar mais sozinho, aceita. Não questiona. Não exige explicação. Porque tem medo de que o silêncio volte. E o padrão se repete. Cada vez que você erra, o silêncio volta. E você aprende. Não posso discordar. Não posso ter necessidades. Não posso existir fora do que eles autorizam. Isso é controle. Diferença entre silêncio saudável e tóxico. Nem todo silêncio é abuso. É crucial entender a diferença. Silêncio saudável. Estou chateado e preciso de um tempo para pensar. Vou dar uma volta e conversamos em 1 hora. Não quero falar agora porque posso dizer algo que não penso. Tem. Comunicação clara. Prazo definido. Intenção de retorno. Não é punição. E, crucial, a pessoa volta no prazo combinado. Ela não usa o tempo para te fazer sofrer. Ela usa o tempo para não ferir a relação. Lei do gelo, Stonewalling. Ignora completamente. Não explica o motivo. Não define quando vai voltar. Age como se você não existisse. Tem. Frieza intencional. Ambiguidade proposital. Punição emocional. Exige submissão para retornar. E, pior ainda, quando a pessoa retorna, ela age como se você devesse agradecer. Como se a ausência dela fosse algo que você mereceu. E não algo que ela escolheu fazer. A diferença central. Silêncio saudável protege a relação. Lei do gelo controla a pessoa. Um diz: preciso me cuidar para não te machucar. O outro diz: você me magoou, então vou te punir até você se submeter. E você percebe a diferença assim. Se, depois do silêncio, você se sente mais próximo da pessoa, mais respeitado, mais ouvido. Era saudável. Se você se sente menor, mais confuso, mais com medo de errar de novo. Era tóxico. O impacto de longo prazo. Quando você vive isso repetidamente, seu cérebro muda. Você desenvolve 1. Hipervigilância. Passa a monitorar constantemente. Tom de voz. Expressões faciais. Sinais de que o silêncio pode voltar. Isso esgota. 2. Autocensura. Você para de expressar opiniões. Colocar limites. Demonstrar necessidades. Porque qualquer coisa pode desencadear o silêncio. 3. Ansiedade antecipatória. Vive esperando a próxima punição. Mesmo quando está tudo bem, você sabe que pode não estar. 4. Perda de identidade. Você se molda tanto para evitar o silêncio que esquece quem é. E o pior, você normaliza. Começa a achar que é assim que funciona. Que você é sensível demais. Que precisa aprender a lidar. Não. Você não precisa aprender a lidar com o abuso. Você precisa sair dele. Por que eles fazem isso? A pessoa que usa a lei do gelo geralmente 1. Não sabe lidar com conflito. Nunca aprendeu a expressar desconforto de forma saudável. Ouvir críticas sem desmoronar. Negociar diferenças. Então foge. Mas foge punindo. 2. Precisa de controle. Silêncio dá poder. Quando eles somem,
você corre atrás. Isso inverte a dinâmica. Você fica vulnerável, eles ficam no controle. 3. Foi vítima disso antes. Muitas vezes, quem usa stonewalling sofreu isso na infância. Pais que ignoravam como punição. Cuidadores que retiravam afeto. E agora, réplica. Mas entender não é desculpar. Compreender a origem não significa aceitar o comportamento. Porque independente do motivo, o efeito em você é o mesmo. Dor. Confusão. Desvalorização. Como responder, sem cair na armadilha? Se você está vivendo isso agora. 1. Não corra atrás. Quanto mais você corre atrás, mais poder você dá ao silêncio. Resista ao impulso de mandar 10 mensagens. Ligar repetidamente. Se explicar exaustivamente. 2. Comunique uma vez, com clareza. Percebo que você não está falando comigo. Quando quiser conversar, estarei aberto. Mas não vou ficar tentando adivinhar o que houve. E pare. 3. Use o tempo a seu favor. Enquanto eles estão em silêncio, você ganha clareza. Perceba. Como você se sente sem essa pessoa? Se a ausência traz alívio ou dor. Se a relação te nutre ou esgota. 4. Estabeleça um limite interno. Se isso acontecer mais X vezes, eu saio. Não precisa avisar. Mas precisa cumprir. 5. Não aceite retorno sem reparo. Se a pessoa voltar como se nada tivesse acontecido, não normalize. Você sumiu por X dias sem explicação. Isso não é ok comigo. Se isso acontecer de novo, não vou estar aqui quando voltar. Se eles minimizam, você exagera. Invertem, você me fez fazer isso. Repetem o padrão. Você tem sua resposta. Silêncio pode ser paz. Pode ser reflexão. Pode ser autocuidado. Mas quando é usado como punição, é violência. Violência silenciosa. Invisível. Mas devastadora. E você não precisa tolerar isso. Não importa quanto tempo dura. Não importa quem é a pessoa. Não importa quantas desculpas ela tenha. Você merece ser visto. Ouvido. Considerado. Mesmo, e especialmente, quando há conflito. Se você já foi punido com silêncio, comenta, já vivi isso. E se quiser, compartilha, quanto tempo durou. Você não está sozinho. E reconhecer já é o primeiro passo para não aceitar mais. Se inscreve, tem muito conteúdo vindo sobre como identificar abuso emocional e criar limites saudáveis.